Vamos ler Salmo 139, tem tudo a ver com a gente e com o Isaac. Preste atenção. Talvez pelo momento agora mais a ver com o Isaac do que com a gente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. E a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos, afastasse, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não os odeio os que odeiam o Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, obrigado, ó Deus, porque neste momento, ó Deus, milhões de combinações estão acontecendo no corpo de cada um de nós, para que pudéssemos, ó Deus, estar aqui participando deste culto. Os olhos, o cérebro, os pulmões, o coração, o pâncreas, os rins, o fígado, cada célula, ó Deus, tem a sua função no corpo de cada um de nós. E tu conheces, ó Deus, todas as células. E, ó Deus, nesta hora nós dizemos como salmista: isto é maravilhoso demais para cada um de nós, que nós não podemos alcançar. Fala, ó Deus, ao nosso coração, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O salmista, ele está escrevendo sobre a onisciência, o conhecimento geral de Deus,
e a onipotência, ou seja, o poder geral de Deus. Mas ele discorre também sobre a onipresença nesse texto, ou seja, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onde você imaginar, Deus ali está. O poder que você imaginar, todo ele pertence ao Senhor, seja ele qual for. Toda ciência, todo conhecimento que você imaginar, pertence ao Senhor. É sobre isso que ele está escrevendo. E ele vai dizendo para Deus: Deus, eu não consigo entender a respeito de mim mesmo. No meu relacionamento, ele diz, nas minhas manifestações, eu não consigo me entender. E ele não começa falando do universo. Isso ele vai fazer no Salmo 8. Ele no Salmo 8, ele olha para o universo, ele fica maravilhado, e ele olha para o céu estrelado, ele olha para a escuridão da noite, a lua e a sua luz, olha para o dia, ele olha para o rio correndo incessantemente, o vento vindo de um lado para o outro, e ele diz: Senhor, eu não consigo entender essas coisas todas que estão acontecendo. E agora no Salmo 139, ele não olha para as obras, para as coisas que foram criadas. Ele começa olhando para ele mesmo e disse: Deus, tem alguma coisa que eu quero dizer ao Senhor que eu não consigo entender. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Como pode ser que o Senhor consiga me conhecer e saber a respeito de mim mais do que eu mesmo sei a meu respeito? E ele diz: há palavras que ainda não se formaram, elas ainda estão no campo do pensamento, sendo articuladas pelo cérebro. Eu ainda estou formando uma oração, uma frase, mas antes que a boca pronuncie aquilo que o cérebro está conjecturando, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. E ele disse: se eu sento, o Senhor sabe que eu estou sentado, e se eu levanto, o Senhor sabe que eu me levantei. E ele disse: se eu tomar e for até a outra extremidade da terra, o Senhor está lá. E se eu tomar as asas da alva e eu voar até do outro lado do mar, o Senhor está lá também. Eu não consigo entender. E aí ele entra num campo. Esse campo só vai ganhar no século 17 a atenção especial, que é o campo da medicina, no discurso, do método. Quando o escritor francês, antes da invasão holandesa, se refugia, ele vai embora, sai da França, juntamente com Blaise Pascal, Descartes, e ele vai escrever um livro preocupado com o método, com o discurso a respeito do método que você vai se valer, e ele se preocupa a começar a estudar sobre a circulação sanguínea. Ele começa a se preocupar, a estudar com as coisas que acontecem dentro do corpo e como é que nós temos que registrar o que nós hoje fazemos trabalhos científicos e usamos uma metodologia, graças a René Descartes. Mas ele está aqui dizendo: Senhor, eu não consigo entender. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já estava me conhecendo. Ele diz: os meus rins ainda não haviam se formado e o Senhor já me enxergava no ventre da minha mãe. Eu não havia nascido, ninguém havia me enxergado. Hoje a gente vê aí, por uma capacidade desenvolvida pela ciência, pela pesquisa, no mundo da ciência, em que você consegue ver a criança, lá o feto ainda no ventre materno. E fica mais fácil a gente conseguir entender, mas o salmista está dizendo: Deus, o Senhor já me enxergava na barriga, no ventre da minha mãe, quando eu ainda estava me formando. Há 2.750 anos atrás. E ele diz: eu não consigo entender, Deus, essas coisas. Eu não consigo entendê-las. E cada célula que ia se formando, ia se multiplicando, quer por meiose, quer por mitose, dependendo da célula, reprodutora ou não, do sistema reprodutor ou não. E ele diz: o Senhor já ia percebendo. Cada detalhe o Senhor ia vendo, cada coisa que ia se formando. Não havia, Deus, ele diz, Deus, não havia diferença para o Senhor entre noite e dia. Para o Senhor tudo é a mesma coisa. E aí ele diz: eu não consigo entender.
quando anoitece para nós, a dificuldade que nós temos. Eu estava assistindo a Paralimpíada, e eu estava vendo o futebol chamado futebol de cegos, porque não é um futebol só de cegos, porque os dois goleiros enxergam, né? Tinha que ser cego o goleiro também, mas deixa isso para lá. E o futebol de cegos, e eles ali, a bola vindo, a dificuldade deles, mas para que eles pudessem perceber que a bola está se aproximando ou se distanciando, ou de que lado ela está vindo, colocaram um guizo, um barulho nela. Enquanto ela roda, ela produz o barulho para que eles possam ouvir o barulho e saber a posição, ou lado que a bola está se aproximando. E o salmista disse: Deus, o Senhor não precisa disto. Pode estar escuro, que para o Senhor é a mesma coisa, o Senhor vê tudo também no escuro. Cada detalhe, cada coisa. Pois tu me formaste no interior do ventre da minha mãe. Quando ninguém podia me ver, versículo 14, disse: são admiráveis as tuas obras. E os meus ossos, cada osso do meu corpo, diz ele, o Senhor viu se formar. Quando a gente percebe isto que ele está dizendo, a gente pensa: que Deus é este? Que Deus é este? Mas tem uma coisa que ele diz, para fechar o capítulo 139, que incomoda profundamente o coração da gente. Ele diz: sonda, ó Deus, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, Deus, eu não vou confessar para o Senhor, eu não vou contar ao Senhor coisa alguma que tenha acontecido comigo. Eu quero que tu sondes o meu coração. Olha para dentro de mim, porque o Senhor tem a capacidade de enxergar todas as coisas. Na engenharia a gente aprende que as sondas, elas penetram uma crosta terrestre em busca de informação, às vezes em busca de petróleo. E enquanto ela vai descendo e rodando a substância no interior da crosta terrestre, ela vai subindo. E o geólogo ou o engenheiro, ele fica ali percebendo, fazendo análise do material a uma profundidade de 17, 20, 30 quilômetros. A sonda está descendo e o material vem subindo do interior da terra 20 quilômetros abaixo. E o geólogo ou o engenheiro, ele vai olhando e vai percebendo o que está acontecendo, até que diga: nós encontramos um campo petrolífero ou uma reserva de petróleo. O salmista está dizendo: o Senhor não precisa de sonda. Olha aqui, Senhor, olha para mim, sonda o meu coração e vê, Deus, se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Tudo que está ligado a cada um de nós, o Senhor conhece. Tudo. Qualquer coisa que possamos imaginar, Ele conhece, está dizendo o salmista. Quando vi o Isaac tão pequeno, parecia que não era de verdade. Era muito pequeno. E eu entrei na UTI, a capelã do hospital me levou direto à UTI, eu fiquei em pé, entrei, e ela foi apontando, eu fui direto para o bercinho, acho que é incubadora, o nome em que ele estava, e eu fiquei olhando, admirado pelo tamanho dele. E ele de vez em quando esticava a perna, mexia a mão, e eu parado, e eu disse à capelã, é um milagre extraordinário. E aí eu disse: eu vim aqui orar por ele. E uma médica se aproximou, ouvindo a conversa com a capelã, e disse: ora por todos eles, pastor. E aí eu levantei a cabeça, olhei ao redor, mas tinha mais uns 20 iguais a ele. E quando eu fui orar, eu chorei e disse: Deus, só o Senhor, que conhece melhor do que qualquer médico,
Só o Senhor que é capaz de agir, além do que da eficácia de qualquer medicamento, é capaz de preservar a vida de todas essas crianças. É um milagre. Ou ali, pelo menos uns 20 milagres acontecendo ali naquele lugar. O salmista está dizendo para Deus, isso é simples, porque Ele faz isso até na escuridão. Não há, Ele diz, não há diferença. Ele age à luz do dia e Ele age no meio da madrugada. Para Ele não há diferença. Ele pode agir quando tudo é favorável ao que Ele está dizendo. Quando a luz é favorável, quando o objeto recebe o contorno da iluminação, que na verdade é a luz que incide no objeto e define todo o seu contorno para que nós possamos vê-lo. Ele diz, ou no meio da escuridão, quando a luz não consegue incidir, não há luz para incidir sobre o objeto e os nossos olhos possam identificar o objeto. Para Deus não faz diferença se as circunstâncias são favoráveis ou não. É isso que Ele está dizendo. Não importa. O Senhor não faz diferença do dia nem da noite. Esse salmista, ele é do grupo de muitos de nós, do nosso WhatsApp. Ele diz, Deus, eu odeio aqueles que te odeiam. Eu aborreço aqueles que te aborrecem. Tenho ódio completo contra aqueles que odeiam o Senhor. Talvez se você fosse escrever esse texto, se você riscasse esses versículos e dissesse, isso aqui não. Diz isso mesmo. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim eles são inimigos de fato. Gente ruim, está dizendo ele. Eu sou igual a eles, porque eles odeiam e odeio eles também. Eu os odeio também. Então eu sou igualzinho a cada um deles, Senhor. E aí ele olha de novo para ele. Ele tirou o foco de sobre ele, colocou o foco sobre Deus, colocou o foco sobre os inimigos, e de repente ele para, quando ele está dizendo do ódio, ele diz, sonda, meu Deus, olha para mim, Deus, eu já olhei para mim, já olhei para o Senhor, já olhei para os inimigos, mas Senhor, eu quero que o Senhor olhe para mim, sonda, meu Deus, vê se há em mim alguma coisa errada. Claro que havia o ódio. Vê se há alguma coisa errada. Deus, guia-me pelo caminho eterno. Tira, Deus, aquilo que está errado. Você é uma obra-prima extraordinária. Neste momento o seu coração bate provavelmente 74, 80 vezes por minuto. Enquanto você ouviu esse sermão, o seu coração bateu talvez aí 1.600 vezes. Você puxou o oxigênio e não respirou muito para que quem estava do seu lado pudesse respirar também. O sangue correu nas suas veias, o seu cérebro recebeu oxigênio. Você se emocionou nesta manhã, a sua bolsa lacrimal abriu para que a lágrima pudesse descer. O Isaac é um milagre, mas você é um milagre também. Todos nós somos, a cada segundo, um milagre de Deus. Graças a Deus por isso.